Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Ceará e Atlético Paranaense. O que nós vimos hoje nesse jogo foi nada, absolutamente nada. Como há muito tempo eu não assistia um jogo tão ruim. Então, ah, o goleiro do Ceará não trabalhou no segundo tempo. O goleiro do Atlético teve sorte em um lance no primeiro tempo, que foi o lance mais emocionante da partida. Então o goleiro do Atlético falhou, a bola passando por ele chegou a ponto de ser cabeceada ali pelo jogador do Ceará, acabou batendo no ombro e tal, bateu na trave, saiu. E depois não aconteceu mais nada. É, é impressionante. Então, assim, é o jogo, é o time reserva do Atlético, sabe? Então, esperava-se que, no mínimo, o Atlético tivesse contra-ataque. E não é assim falha de velocidade. Nós tínhamos ali Vitinho, Rômulo, Vitor Roque, Coelho e outros tantos que poderiam ser velozes, né? Vitor Bueno. E até, aliás, o Vitor Bueno fez uma grande jogada no jogo, mais uma. É muito pouco, sabe? Para um time que almeja ser campeão da Libertadores. E é inevitável comparar com o que está por vir, né? O Atlético vai pegar o Palmeiras na Libertadores na próxima terça-feira. E acho que não vai ser diferente. A- a- o que dá para tirar de conclusão? O Atlético não sabe mais contra-atacar. Então não sabe mais pegar uma bola, não sabe mais lançar, o pessoal não sei se não sabe ou não querem mais, sabe? Não querem mais correr, não querem ter a oportunidade de fazer o gol. Eu já vinha notando essa incapacidade do Atlético desde lá do jogo contra o Flamengo, daquele primeiro jogo na Copa do Brasil, em que o Atlético não conseguiu contra-atacar naquele jogo em que o Flamengo massacrou o Atlético, mas não conseguiu fazer o gol. Então, esse sistema defensivo, ele só funciona se você tem jogadores capazes ou com vontade de fazer contra-ataque. Porque senão vira esse absurdo que aconteceu contra o Ceará. O Ceará não tinha força ofensiva para vencer o bloqueio que o Atlético colocou ali na defesa. E o Atlético não tinha capacidade de, em roubando essa bola, botar a gente na cara do gol. Para pelo menos tentar dar trabalho ali ao goleiro do Ceará. E isso não aconteceu. Então é bastante frustrante assim, né, que você tenha tão bons jogadores, porque alguns deles foram contratados a peso de ouro e eles não conseguem dar uma boa resposta. É importante dizer, puxa, tem uma gama de jogos muito grandes, né, nas costas desses jogadores. Eles poderiam estar estafados, né, sem condições físicas para lidar com essa quantia enorme de jogos. E também dá para colocar que o nosso treinador ele não se ocupa muito de colocar o time como ofensivo. O time acaba se acostumando com essa situação de estar sempre defendendo, e daí quando pega um time acessível, porque o Ceará era realmente um time acessível, não consegue fazer o mínimo para vencer o jogo. E aí, ah, aí poderia os torcedores falar assim, não, mas espera lá, o Atlético está em sexto colocado no Brasileiro, está com 39 pontos, está quase numa situação de independência em relação a disputar a Série B o ano que vem. Mas será que isso basta? Será que é só isso mesmo que se faz no Brasileiro? Será que você não busca ali fazer um bom papel? Será que você não busca ter, no mínimo, a possibilidade de disputar o título? Porque diante dessa circunstância, o, o Palmeiras, se não me engano, ali com seus 50 pontos e o Atlético com 39, deixa a distância quase absurda, não impossível, mas muito difícil de ser superado. E assim não pode disputar o título. Nos últimos 4 jogos, o Atlético ganhou 2 pontos. Então, fica muito complicado de você chegar a algum lugar, né? O bom trabalho, quer dizer, o Felipão está fazendo um bom trabalho, mas é que essa instabilidade do Atlético é bastante preocupante,
Além de tudo, eu acho que todos sabem que o Atlético tem poucas condições de vencer o Palmeiras, né, na próxima terça-feira. Mas quando você não dá a mínima esperança, você imaginar que vai ser aquele jogo, como foi o jogo contra o Flamengo, em que você defende, 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 na iminência de estar tomando gol o tempo todo, e não ter a mínima esperança de que alguém, tendo a capacidade de fazer um contra-ataque, possa chegar no gol do adversário, é muito frustrante para os torcedores, sabe? Porque a chance de vencer sem capacidade de fazer gol, sem capacidade de fazer o contra-ataque, é muito pequena, é quase nula. Então, esperamos realmente que o Atlético seja muito surpreendente ali contra o Palmeiras, principalmente porque tem dois grandes jogadores que estão fora aí do próximo jogo. Um deles importantíssimo para o Palmeiras, o Gustavo Scarpa, mas que o Atlético possa ter, acho que a volúpia, né? A vontade de vencer esse primeiro jogo, pelo menos, que é a chance que o Atlético tem de galgar a possibilidade de ir a uma final, e que não seja esse absurdo que foi esses últimos jogos aí. Porque o Atlético nos últimos jogos fez apenas um gol e o gol foi contra. Então, assim, não tem nem Vitor Roque, né? Foi capaz de fazer gol. O Pablo não foi capaz de fazer gol. Nenhum atacante do Atlético foi capaz de fazer gol. E aí, assim, esses caras não são capazes de fazer gol? É claro que eles são capazes de fazer gol. Acontece que ou o esquema do jogo, ou a mentalidade, ou o que quer que seja que esteja acontecendo com o Atlético, não deram a eles possibilidade de pensar que o Atlético pode vencer os jogos. E isso influencia, é claro que influencia. Você pega os últimos 4 jogos do Atlético e você não vê a capacidade de mudar esse cenário, em um dos quais o Atlético tomou 5 gols, né? Então, a gente tem que ser otimista, né? Principalmente como torcedor. Vai pegar um grande time, bicampeão da América, né? E a gente tem que torcer para que consiga fazer alguma coisa. Mas sem a possibilidade ou a perspectiva de que se mude o esquema de jogo, já que provavelmente o Felipão vai entrar com 3 zagueiros, com 3 volantes, né? E com laterais recuados, os 3 da frente vão morrer de fome, não vão receber a bola em hipótese alguma, e a não ser que haja uma falha brutal ali do sistema de defesa, o Atlético não vai ter chance alguma de fazer gol. E isso já aconteceu em jogos anteriores, mesmo com falhas da defesa. Hoje mesmo aconteceram falhas da defesa ali do Ceará. Os atacantes do Atlético foram incompetentes para botar essa bola no gol. Então, o que podemos esperar, né? É esperar o milagre, né? Porque assim, pelo esquema, pela vontade ou pela mentalidade que está sendo colocada aí nos jogadores, o Atlético vai ter pouquíssimas chances aí diante do Palmeiras. E hoje, como eu disse, foi um jogo duro de assistir, muito difícil, porque não parecia futebol, ou o pessoal não parecia interessado em jogar futebol. Não teve emoção alguma, tanto que os torcedores do Ceará pouco participaram do jogo, porque o próprio Ceará não deu esperanças ao torcedor de que pudesse fazer algo melhor do que fizeram. Mesmo o jogo do Curitiba anterior, que foi só aqueles 15 minutos que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, foi melhor do que esse jogo, porque pelo menos teve um pouco de emoção. Teve um gol e teve a perspectiva do empate do time adversário ali do Curitiba. Nesse jogo não teve nada disso. E o Ceará estava a perigo, né, de ir para a zona de rebaixamento. Se não ficar na zona de rebaixamento, vai ficar muito próximo. E o Atlético estava em condições de chegar ao G4, né? Possibilidade de chegar ao G4. Então, se isso não é o suficiente para que os jogadores fiquem com vontade de ganhar o jogo, o que será, né? Se o salário que eles recebem não é o suficiente para ficar com vontade de ganhar o jogo, o que vai fazer, né? Então, bom, página virada, né? O Atlético não jogou nada bem com o Ceará. Vai pegar o Fluminense aqui na Arena da Baixada na próxima rodada. Uh, em ganhando, pode ultrapassar, se não me engano, ou pelo menos igualar o número de pontos ali com o Fluminense.
e conseguir alguma coisa, mas provavelmente esse mesmo time que jogou com o Ceará vai jogar contra o Fluminense. E se o Fluminense conseguir, né, vencer ali a, o muro, né, que o nosso técnico abre ali, nós vamos ter muita dificuldade de chegar sequer ao empate, mesmo jogando em casa, porque os nossos atacantes estão crus, estão incapazes, impossíveis, né, de cumprir as suas próprias funções, que é fazer o gol. Vamos esperar aí que nessa semana de treinamento eles possam mudar essa mentalidade e que o jogo contra o Palmeiras seja um jogo diferente do que foram os últimos 4 jogos. Mas a perspectiva é muito baixa em relação a isso. Bom, eu avisei aí o pessoal do Instagram ali no último vídeo, mas ocorreu de novo, não consegui publicar no Instagram aí o vídeo do Curitiba, então eu vou ter que esperar a possibilidade de publicar novamente para avisar o pessoal do Instagram lá que eu não vou conseguir falar com eles durante esse período aí. Mas você aí que está no meu canal do YouTube aí, fique tranquilo que os vídeos vão continuar aparecendo aí para vocês nos momentos certos dos finais das partidas. E agora só vou falar com vocês agora na terça-feira, quando do final do jogo entre Atlético e Palmeiras, esperando que possamos dar boas notícias à nação atleticana, mas sabendo que temos um grande adversário pela frente, um grande técnico, técnico português que veio aqui e revolucionou a história do Palmeiras. E como a esperança é a última que morre, né? Esperamos estar falando aí de uma grande vitória do Atlético, mas sem muito alarde e sem muita convicção de que isso venha a acontecer. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais, comente com seus amigos a respeito dos comentários que eu venho fazendo aí sobre os nossos times aí do Paraná e me acompanhe aí no meu canal todas as vezes que forem possíveis para vocês. Sempre lembrando que ao final do ano, no final de novembro, vou estar falando sobre a Copa do Mundo e falarei da quantidade máxima possível de jogos da Copa do Mundo. Como eu disse, desde que não sejam jogos no mesmo horário, né? Estarei falando de todos os possíveis e trazendo para vocês a minha opinião a respeito das seleções. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.